senão vou depois esquecer alguém aqui e as pessoas vão ficar chateadas. Mas estou vendo aqui na minha telinha aqui, né, o nosso participante especial, Rafael Evangelista ali, todo cobertinho na jaqueta preta dele. O William também já está aí online. Raíssa, uma grande parceira nossa aqui, a Raíssa, a Karina. Gabi também já vi aqui. André Mantelato, provavelmente fora do Brasil, André, não sei como é que está o tempo aí, você estava na Europa há um tempo atrás, não sei como é que está aí, mas alguns nomes aqui conhecidos, né, que já conheço há algum tempo do mercado. Bom, primeiramente, queria me apresentar, sou Michel, né, e vamos falar aqui hoje um pouquinho de um tema que, sem dúvida nenhuma, tem deixado nós, né, projetistas, arquitetos, engenheiros, sem conseguir dormir, tirando o nosso sono. Os bons e velhos e famosos CDS, né? E aí, quantas vezes você já não viu, né, sentiu na pele a frustração, né, com alguns sistemas que geralmente prometem revolucionar, mas nem sempre conseguem fazer isso, né? E aí você fica pendurado aí numa gama enorme de sistemas para conseguir suprir essa necessidade do mercado hoje, com a construção civil cada vez mais a informação sendo algo muito importante e a quantidade de informação sendo algo absurdo, né? Então, uma quantidade muito grande de informação, muitos projetos para ser gerenciados, geridos, projetados, desenvolvidos, coordenados, compatibilizados, e essa quantidade de informação vai ficando cada vez maior. E aí, o que a gente vem percebendo no mercado, né? Até mesmo nós como projetistas, com nossos clientes, é que muitas vezes, muitas ferramentas que se dizem CDS, né, ambientes comuns de dados, na essência, né, no fundo dela, são grandes GEDs disfarçados, né? Então, são gerenciadores eletrônicos de documento que ganharam, muitas vezes, com o passar do ano, uma roupagem nova, uma carinha bonita, uma interface moderna. Só que quando a gente vai lá, levanta o capô, a gente olha, é o mesmo motor lá dos anos 90, do início dos anos 2000, uma tecnologia muitas vezes ultrapassada, com problemas crônicos, sistemas instáveis, né? E todo mundo tem alguma história com algum GED tradicional no mercado que fica mais fora do ar do que dentro, né? E aí fica os projetistas, os coordenadores, todo mundo de cabelo em pé. Vou subir um projeto, não consigo, sistema não está online, caiu o sistema, né? E fica, né, aquela briga para entender o que está acontecendo. E aí, né, o mercado tentando corrigir isso, viemos aí com soluções revolucionárias, né? Então, muitos desses sistemas, muitos desses JEDs foram lá e criaram plugins, muitas vezes, de conversa direta com alguma ferramenta de CDE. Ou até mesmo outras ferramentas foram lá e, né, tentaram fazer algo semelhante ao que ferramentas de workflow já fazem nativamente. Então, colocaram funções de workflow, muitas vezes com um bloqueio, muitas vezes com alguma trava, né, dentro de um sistema engessado. E aí eu acredito, né, que a gente acabou ficando aí com o pior dos dois mundos, né? Um GED muitas vezes com uma baixa performance acoplado a um CDE engessado. E, né, muitas conversas do mercado, né, com clientes, muitas conversas com outros projetistas, colegas de profissão, a gente foi tentando entender, né, mas onde será que está esse problema, né? O que será que a gente não está enxergando, né, para a gente continuar tá sempre fazendo muito mais do mesmo? E aí a gente acredita que o que aconteceu foi uma desconexão da realidade do projetista, seja ele um arquiteto, um engenheiro, né, um coordenador de projetos, um gestor de projeto, com o pessoal que desenvolve os softwares. E aí vem por que disso, né? Será que é alguma maldade? Algum desconhecimento do mercado? Não, eu acho que não. Eu acho que é pelo simples fato de que os profissionais que desenvolvem essas ferramentas são, na maioria, da área de tecnologia. E isso não é um problema. Eu acho que a principal questão é que eles não conhecem as nossas dores como projetistas, eles não conhecem as dores dos gerentes de projetos, e são passados para eles o quê? Paradigmas, são passadas missões, teorias, e assim, tenta pacotizar tudo isso numa ferramenta, tenta pacotizar tudo isso num software e para a gente colocar de prateleira e vender para o mercado. E aí não tem como, né? A natureza acaba sendo sempre tendo o mesmo rumo, né? A gente vai acabar ficando com sistemas,
não desenvolvidos para os projetistas, não desenvolvidos para engenheiros, arquitetos, coordenadores, e sim desenvolvidos através de uma visão muito voltada aí, muitas vezes, para uma área de tecnologia e não para a praticidade do dia a dia. E aí, até para vocês entenderem um pouquinho, né? Pô, mas né, o Michel está falando isso? Quem é Michel que está falando isso, né? Bom, primeiramente eu queria apresentar um pouquinho para vocês o Grupo DRC. O Grupo DRC nasce com uma empresa de projeto, a DRC Pro Engenharia, que é uma empresa que elabora, coordena e compatibiliza projetos, né, todos os dias, né? Então, nós temos aqui departamentos de projetos, coordenadores, compatibilizadores, e essas dores chegavam todo dia através dos nossos próprios departamentos e através de terceiros, de clientes. E aí a gente pensou, pô, a gente precisa tentar buscar uma solução, uma luz lá no fim do túnel. E aí nós criamos aí a Make Pro, que é uma empresa de tecnologia, e fomos buscando soluções para os nossos clientes, soluções para a nossa empresa aqui, para conseguir trazer uma rastreabilidade de informação, um controle de informação e conseguir fazer um ambiente sustentável. E aí, muita pesquisa, muito estudo, né, sobre normas e tudo, e a gente pensou, bom, mas está nos levando sempre para o mesmo lado do mercado. O que a gente precisa fazer? E aí a gente se inspirou um pouquinho, eu posso até brincar aqui um pouquinho nos campeões, né? E a gente, né, vou trazer aqui uma reflexão que a gente utilizou muito, né? Que foi aquela reflexão do lá em 1965, né? A Ford queria fazer um carro para vencer Le Mans. Ela tinha o Ford GT40, mas ela não conseguia vencer vencer a competição de Le Mans, né? E aí ela foi atrás do Carroll Shelby. E o Carroll Shelby, o que ele fez? Ele falou, beleza, eu vou fazer vocês vencerem, mas vou trazer uma equipe, né? Eu vou colocar um piloto aqui para me ajudar na parte de mecânica. Quem assistiu Ford versus Ferrari sabe do que eu estou falando. Trouxe o Ken Miles, né? Que era um piloto, ótimo piloto, que além disso era um ótimo mecânico. O que a Ford entendeu? O que o Carroll Shelby entendeu? Que além de entender de carro, precisava de alguém que entendesse de pista, entendesse a necessidade da performance. Então é alguém que vive isso todo dia. Alguém que vai abrir o capô e vai saber o que é uma peça de um motor, né? Não ia resolver isso se viesse de fora. E foi exatamente isso que nós fizemos, né? Através de uma metodologia própria, a metodologia que nós denominamos como metodologia PEI, aí em auxílio com o Rafael Evangelista, que está aqui presente, né? Depois ele vai apresentar ali um pouquinho no final os números dessa aplicação que já foi colocada em prática numa grande incorporadora de São Paulo. Desenvolvemos e testamos na prática, tanto na produção, na compatibilização e na coordenação de projetos. Nossos coordenadores de projetos, junto com os nossos desenvolvedores, uniram forças e criamos algo além de uma ferramenta, e sim um serviço de OpenCDE. Criamos uma plataforma que permite você desfrutar de tudo isso como um serviço, muito mais objetivo do que simplesmente abrir ali uma plataforma e tentar, né, aventurar ela por dentro, né? Então, todo um serviço por trás disso. E agora, né, vou convidar aí o William. O William posso dizer que é o gênio por trás disso, né? Sem dúvida nenhuma. O William vai mostrar um pouquinho, né, todo esse caminho de estudo, um pouco, pessoal, até porque a gente sabe que hoje nós somos bombardeados por informação o dia inteiro. Então, às vezes, né, mais informação acaba aí só confundindo muito mais a nossa cabeça. Então, o William ele vai mostrar um pouquinho das teorias que nós fomos e tudo que nós desenvolvemos para vocês entenderem como um OpenCDE pode revolucionar os caminhos dos projetos das empresas de vocês. A gente vai utilizar aqui como base o Make Pro, que é um OpenCDE desenvolvido por nós, para que vocês consigam entender como o Make Pro pode ajudar a empresa de vocês. William, passando para você aqui a fala. Pensando aqui um pouco de por que a gente desenvolveu essa ferramenta e como que a gente utilizou da metodologia para desenvolver ela, um dos maiores dilemas que a gente tem quando a gente está trabalhando dentro de projetos é ter informação confiável para todo mundo em um ambiente organizado e que todos possam acessar ela de uma maneira que você não tenha erros e acesse informação obsoleta, tá? Então já existem normativas que estabelecem para a gente como trabalhar dessa forma, e o conceito geral é ambientes comuns de dados que recebem informações de ambientes de outras organizações, de outras empresas, da mesma empresa em outros departamentos,
de uma maneira que você crie um local, um ambiente comum que vai abranger todos os envolvidos em um projeto. E percebam que essa figura que ela demonstra isso de forma simplificada, isso fica acima de uma camada em que a gestão é orientada apenas a uma organização de arquivos. Então, você necessita ter um ambiente que está além disso, em que os arquivos e a organização deles seja apenas um aspecto, tá? Aqui tem uma pequena roseta que simplifica algumas das principais plataformas de mercado e no que elas são fortes. Então, um CDE, o ideal é que ele seja capaz de se comunicar com todo mundo e que você possa colher os benefícios das melhores ferramentas, dos melhores softwares para cada finalidade, que nem sempre é possível se você utiliza uma solução fechada. E é por isso que a gente vem com o conceito do OpenCDE. A gente sai da abordagem através da metodologia API, que é orientada a arquivos, então você não depende mais de prosseguir o seu projeto apenas orientado a arquivos, então você vai prosseguir ele através do compartilhamento de informações dentro de um ambiente comum de dados. E a metodologia API, ela delimita todas as etapas e processos e iterações através dos pacotes de integração, pacote de trabalho relacionado a cada atividade, para que você tenha todos os seus entregáveis dentro dos seus domínios estratégico e operacional. Então, aqui eu tenho um fluxo, por exemplo, mostrando como que a gente faz as conexões de requisitos de organização, requisitos de projeto e de ativo, requisitos de troca de informação, como as trocas de informações têm que ser realizadas, e os requisitos de informação do projeto em si. Isso daqui é um diagrama pode ser aprofundado em um outro momento, mas de forma geral a metodologia API vai abordar todos os aspectos necessários para você carregar as informações do seu projeto ao longo de todo o ciclo de vida dele, tá? Seja se você atua até a etapa de produção ou até mesmo até a operação daquele ativo. E aqui mais um fluxo de como, por exemplo, você faz a divisão dos seus pacotes de entrega na metodologia API. Tá, e por que tudo isso? É através dessa metodologia, ela é a base fundamental para que a gente construa sobre ela a tecnologia necessária para ela funcionar. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, o que o Make Pro permite que você tenha de facilidades. Tá? Então, aqui eu já estou na tela do sistema Make Pro. A gente baseia ele dentro da Monday.com. A Monday.com é uma WorkOS de gestão de projeto, ela é genérica. E a Make Drive, o papel da Make Drive nesse caso é criar as pequenas funcionalidades e ferramentas que faltam para uma plataforma genérica como o Monday ficarem adequadas e perfeitamente ajustadas para funcionar dentro da construção civil. E a gente não entrega isso através de uma revenda de produto simples. A gente entrega isso através de um serviço de gestão de CDE. Então, o Make Pro ele se caracteriza como o único serviço de gestão de CDE que existe no Brasil hoje. Então, nossa empresa vem com tecnologia, ferramental e equipe de engenharia para garantir que a sua empresa tenha um ambiente adequado para fazer a gestão dos seus projetos, governado através dos processos da sua empresa, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a tela de equipes, eu tenho a minha tela de projetos, ele carrega aqui os projetos em que eu estou envolvido. Aqui é até importante, pessoal, deixar um QR Code aqui na tela também, para quem quiser acessar o formulário e depois saber mais informações, é possível se cadastrar também. Então, aqui eu consigo ver todos os quadros que eu já tenho aberto aqui na minha aba, que eu vou passando um por um deles. E alguma das coisas que a gente desenvolveu aqui dentro da Monday.com para que viabilizasse toda a operação do Make Pro e esse serviço fosse completo. Primeiramente, a parte de upload. Então, o GED ele é apenas um componente dentro do seu CDE. Então, a gente tem sim as funcionalidades de GED aqui. Vou fazer um pequeno cadastro de arquivo de teste aqui. Então, reparem que eu estou tentando cadastrar um arquivo. Ele está com revisão errada, o sistema já vai acusar isso. Se eu cadastrar um arquivo com a revisão correta, o sistema já identifica que ele não tem problemas, identifica automaticamente disciplina e fase do projeto, posso colocar títulos, adicionar local como metadados. E para o gestor desse ambiente, ele pode deixar as configurações de nomenclatura todas pré-definidas para que elas sejam usadas no projeto. Então, você consegue editar todos os campos da sua nomenclatura que vão ser exigidos no cadastro da documentação, definir quais informações os arquivos devem ter, então, disciplina, fase, local, o título, o que é obrigatório ou não, e o projetista faça o cadastro.
fazer correspondências automáticas através do nome da disciplina e a sigla que aparece apresentada no arquivo. Então, por exemplo, a identificação automática que ocorreu é porque existe um mapeamento de uma sigla, de uma disciplina, para o nome completo dela para ser feito o mapeamento. Tudo isso faz com que o cadastro de documentação fique fácil. O projetista, literalmente, ele vai selecionar os arquivos dele, vai colocar todos aqui de uma vez e o sistema vai fazer as verificações se os arquivos estão errados, se os arquivos estão certos, e permitir o cadastro quando todos atenderem às regras daquele projeto. Para a visualização dos arquivos, a gente criou aqui dentro uma estrutura de diretórios para que você possa visualizar eles da maneira que, na prática, todo mundo está habituado. Porque, ainda assim, o GED tem uma coisa muito forte. Ele tem aquela interface familiar, amigável, em que você consegue navegar por diretórios e ter uma estrutura lógica de diretórios para ver os seus arquivos. Então, a gente trouxe isso para dentro, a gente disponibiliza isso também. Então, eu tenho aqui a ordenação por pastas, eu tenho os filtros rápidos relacionados aos metadados do meu arquivo. Eu consigo facilmente filtrar de acordo com qualquer combinação, selecionar os arquivos e fazer compartilhamentos externos com os envolvidos. Então, eu posso aqui compartilhar com a equipe de obra, mandar para a plotagem, compartilhar com o empreiteiro, tanto faz. Se eu solicitar plotagem, eu já ponho aqui mesmo os dados que são necessários para aquela plotagem ser entregue na obra. Então, a sua própria equipe de obra vai acessar o mesmo ambiente de utilização da documentação da equipe de projeto, e fica tudo aqui dentro da mesma plataforma. Tem aqui um histórico também, então quando ele carrega, vou mostrar aqui para vocês também, quando você compartilha os arquivos, você vai conseguir enxergar todos os compartilhamentos anteriores que foram feitos. Então aqui, por exemplo, eu tenho todo o log de quando que foi compartilhado, com quem que foi, colorido, quantas cópias, e os arquivos em si que foram compartilhados. Aí, se você clicar, você abre o arquivo que está cadastrado no seu sistema. Então, a gente tem as funcionalidades completas de GED, tá? Dentro do sistema, e aí tem alguns diferenciais, que, por exemplo, como a gente oferece como serviço, muitos clientes desejam que seja realizada uma sincronização com o drive próprio deles, para ter aquela conveniência de você abrir os arquivos aqui na pastinha do seu computador. E isso é possível. A gente, através do nosso serviço e as automatizações personalizadas, a gente viabiliza para que os arquivos, conforme caiam aqui, ele vai ter o status de aguardando, e depois dele ser cadastrado, ele fica como sincronizado. E aí ele aparece no seu Google Drive, OneDrive, Dropbox, seja qual for que você utiliza. E durante a implantação na empresa é quando a gente configura e viabiliza isso. Os arquivos já têm vinculados a eles aqui os as-builts, então conforme a sua obra evolui e eventualmente alguma mudança acontece, e vai acontecer, a própria obra já consegue alimentar as alterações que foram realizadas e documentar tudo isso colocando as mudanças aqui na plataforma, tá? Eu já vou chegar na parte de as-built aqui, ó. Então eu tenho todos os meus lançamentos de as-built, então todas as coisas que foram alteradas, e faço o vínculo na documentação original, no arquivo original relacionado a ele. Para a obra subir essa documentação é muito simples. Ele vai colocar uma descrição qualquer ali para o as-built dele, seleciona qual é o arquivo correlato, aquele as-built, e faz o upload dos arquivos. Ele já cai direto vinculado nos seus arquivos originais. Então, quando a sua obra vai produzir essas mudanças, você vai entregar para ele de uma maneira simples e organizada de registrar essas mudanças. Então, elimina o trabalho do coordenador ter que ficar traqueando tudo isso e registrando tudo isso. Aqui eu já vou passar para a parte dos pacotes de entrega. Então, a gente organiza e entrega essa estrutura dentro do serviço do Make Pro através de um quadro em que a gente tem os entregáveis do seu projeto. Tudo isso daqui é configurado através de templates na implantação junto à empresa. Então, a gente configura todos os templates que representam os projetos que vocês realizam, que coordenam, de maneira que você tenha uma estrutura comum, que ela vai se replicar para todos os seus projetos. Você consegue, para cada entregável, colocar os referenciais mínimos de informação que ele pode ter, para que você faça um controle se aquela informação foi entregue ou não. Isso vale tanto para o lado projetista quanto para o lado coordenação. E você consegue também anexar books técnicos. Por exemplo, nesse daqui eu anexei como informação complementar para dar embasamento técnico a essa informação desse entregável, referenciais do OSDEA.
Então, eu tenho aqui os referenciais de escopo do ASBEA e determinam o que é entregue naquela atividade de projeto. Tudo isso daqui é personalizável e durante a implantação do nosso serviço, a gente configura tudo isso junto com o cliente e dá o acompanhamento técnico para melhorias, para mudanças, eventualmente alguma alteração de processo interno na empresa, a gente entrega isso junto com o serviço. Aqui também é importante destacar, deixa eu mudar a aba aqui, no mesmo local dos entregáveis, você consegue fazer uma gestão do seu cronograma. Então, você consegue atrelar as datas dos entregáveis com as datas de cronograma relacionados a eles. Como que você faz isso? A gente sabe que o Project ainda é a ferramenta mais usada e, muito longe, é a melhor ferramenta de cronograma que existe. Existem concorrentes, Gantt Pro, Prevision. Então, o que a gente fez? A gente permite que você utilize a melhor ferramenta de mercado para fazer cronograma e traga para dentro do Make Pro o resultado dela. Então, a gente tem um importador de cronograma, você seleciona o seu cronograma de projetos para que ele leia as atividades que existem naquele cronograma, você exibe apenas as colunas que forem necessárias para você puxar para dentro. Você pode filtrar apenas as atividades. Então, por exemplo, vou filtrar aqui apenas atividades que têm EST, para eu puxar só atividades de estrutura, por exemplo. Você vai fazer uma associação para onde do seu projeto vão vir as informações do seu project. Então, por exemplo, eu vou atualizar somente as colunas de data. Eu não gostaria aqui no exemplo de nenhuma coluna textual. Prossigo e ele encontra quantas tarefas são novas ou que têm correspondência com alguma coisa que já existe no meu quadro. Então, se eu já tivesse feito uma importação e na semana que vem, por exemplo, eu fosse importar de novo, ele vai identificar as correspondências através do ID da tarefa. Aí ele só atualiza a data, por exemplo, ou alguma outra coluna que eu tivesse selecionado. Eu não vou processar aqui agora, porque para fim de exemplo, mas aí quando processa, ele já lança aqui diretamente nos seus entregáveis os mesmos itens do seu cronograma. Então facilita para você ter um ambiente integrado, que é o CDE, ele de maneira aberta, você usa os benefícios das ferramentas tops de mercado em outra área. Aqui prosseguindo, a gente tem também o quadro relacionado aos tópicos de compatibilização. Porque o tópico de compatibilização, ele é o principal local onde haverá comunicação do seu projeto. Tanto para requisitos de diretrizes internas, coisas que são padrões, quanto para coisas atípicas que necessitam de acompanhamento. Então, a gente estrutura ele no mesmo, entre aspas, template de entregáveis que a gente tem dentro dos pacotes de entrega, e eles são o que governa a estrutura dos tópicos, e por onde a gente organiza eles aqui dentro. Então, a gente tem aqui as indicações e descrições dos apontamentos, os prints relacionados, por exemplo, a alguma coisa que foi apontada, e o atendimento dos envolvidos, o tipo de tópico de compatibilização que foi lançado, os arquivos que estão relacionados. E aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte: a coordenação de projetos muitas vezes tem que fazer acompanhamento de informações que são alinhadas, por exemplo, numa fase de EP ou AP, para lá para o executivo. É uma coisa que vai afetar daqui vários meses. A gente cria aqui um mecanismo para que a coordenação consiga fazer esse follow-up. Então, você tem aqui uma maneira de filtrar o que a coordenação de projetos, ou mesmo até o projetista, se ele mesmo tivesse que se atentar, o que ele pode e o que ele necessita fazer o follow-up. Então, se você vier aqui numa vista filtrada, você vai encontrar apenas o que ficou em aberto para ser checado nas próximas emissões futuras. Então, você garante que você não vai deixar nada no passado esquecido. Você vai ter mecanismos de fazer esse acompanhamento, tá? Ainda aqui na parte de tópicos, a gente sabe também que existem empresas que trabalham com BIM, ou mesmo empresas que utilizam ferramentas que exportam o BCF. Porque o BCF ele é uma maneira aberta de transportar informação, ele é um protocolo aberto. Então, a gente dá suporte para que você traga os seus tópicos de compatibilização para dentro do Make Pro. A gente permite importar o BCF e navegar através dos tópicos de compatibilização dele. E aí, de acordo com que você seleciona um tópico que ele é relevante para o seu projeto, você seleciona ele e dá um enviar para o quadro, ele vai mandar a informação daquele tópico BCF para dentro do seu quadro de compatibilização, de forma que você possa fazer essa comunicação com os envolvidos. Ainda assim, existem empresas que necessitam de uma extração desses dados, mesmo que esteja num ambiente dinâmico, comunicativo, em que você vai se comunicar através das conversas aqui do balão, fazendo uma marcação na pessoa responsável, é necessário, às vezes, que você tenha um dinamismo.
Então, isso daqui é muito útil para você ter aquela comunicação assíncrona e com contexto, que é o mais eficiente, mas se você quer tirar uma captura ali, uma imagem de um momento no tempo, do que foi resolvido de uma compatibilização, uma etapa de compatibilização do seu projeto, você consegue. Você tem aqui uma maneira de exportar esses documentos, então você consegue ver as colunas no quadro que forem convenientes, você pode ocultar ou exibir quaisquer colunas que houverem lá, exibir ou não as atualizações e realizar filtros, de maneira que você vai conseguir soltar aqui pela plataforma um PDF organizado e tabelado com todo o seu histórico para que você cadastre, envie para um cliente, ou mesmo tenha uma fotografia daquele momento de compatibilização que aconteceu. E qual que é o diferencial aqui? Você solta esse PDF, só que você pensa, mas aí a pessoa tem que responder o PDF. Não, porque você consegue aqui pegar o seu PDF, ele vai ter um link que leva diretamente para o quadro. Então, quando eu clico nesse link, ele vai cair lá no meu quadro de compatibilização para que o envolvido responda a ele. Ele cai diretamente no local que ele tem que acessar para responder o tópico que foi enviado para ele. Então, não tem mais aquela desculpa, mas eu li aqui, eu cadastrei e ninguém enviou a resposta. Não. Ele vai receber aquilo organizado e poder clicar e responder direto no local adequado. Deixa eu abrir aqui. Prosseguindo aqui, a gente consegue tomar dashboards para ver o avanço, quantos itens tem aberto, pendências por envolvido. Então, cada envolvido aqui pode ter alguns tópicos em aberto para analisar, para avaliar. Poderia filtrar por projetista, por disciplina. São várias opções. Durante a implantação, a gente organiza junto com a empresa quais são os dashboards convenientes para serem exportados. Existe uma maneira de você organizar os to-dos e informações abertas do seu projeto. Então, a gente tem essa forma de trabalhar que é que você vai ter uma lista de to-dos ou informações atípicas, difíceis de categorizar elas, que tem que ser monitoradas e dado acompanhamento. Então, coisas um pouco aleatórias que surgiram, alguma pendência nova, alguma nova demanda que surgiu no seu projeto. Junto com o Make Pro, a gente fornece também, e isso é uma característica que vem através do grupo da RC, pela empresa da RC Pro Engenharia, que é uma análise técnica do PDE e PCT do empreendimento da incorporadora. Então, a gente tem um quadro que a incorporadora vai ter dentro do mesmo local em que ela está fazendo a gestão do projeto dela, uma análise técnica de toda a documentação de PDE e PCT dela. Isso garante que ela vai atender os requisitos da NBR 1575, e também que ela vai ter isso documentado e organizado para depois ela poder se resguardar e evitar riscos relacionados ao processo, esse tipo de coisa. Aqui ainda a gente tem um ambiente que a obra pode utilizar para registrar os diários de obra. Então a obra vai ter um simples formulário que eles vão lançar. O dia de lançamento daquele registro, as atividades que eles realizaram, todos os dados aqui. Por relatos, ele consegue colocar algum arquivo, que pode ser uma imagem ou qualquer coisa, colocar o andar que foi relacionado àquele lançamento de serviço e atividade, e criar um registro dentro da plataforma, de maneira que ele vai cair diretamente aqui no seu diário de obras. Então, todos os seus registros ficam aqui, as imagens e documentações ficam atreladas aqui também às suas atividades de cronograma. Então, veja só, aqui eu tenho um cronograma simplificado da minha obra, não é explodido do tamanho que um cronograma de obra completo é, e eu consigo ter um histórico de todos os lançamentos de diário de obra relacionados a cada serviço. Então, isso aqui automaticamente vai montar um histórico de tudo que aconteceu na sua obra. Então, aqui, por exemplo, eu vou ver as imagens relacionadas a cada um daqueles lançamentos, mesmo se foram em dias diferentes, tá? Todo esse mecanismo, todos esses quadros que a gente mostrou aqui, a gente oferece e entrega isso através de um serviço. E aí eu volto a dizer, não é um produto de prateleira. A gente vai realizar uma implantação, a gente vai entender o processo do cliente. Nós já possuímos templates e formas de trabalho propostas através da metodologia EPI, que funcionam para a maioria das empresas, mas se a empresa tem alguma especificidade que ela tem que atender, a gente vai trabalhar para implementar e viabilizar tudo isso. Então, esse serviço de gestão do CDE vai garantir que a sua empresa tenha um ambiente adequado para operar todo o seu processo de projetos com segurança, com rastreabilidade de informação e certeza que vai estar todo mundo no mesmo ambiente, tá? E aí, Michel, você tinha até um depoimento hoje para
para repassar para o pessoal também alguns resultados, né, uns números para materializar os benefícios disso, certo? Isso. Bom, primeiramente, né, eu acho que a liberdade na gestão de projetos já não é mais um sonho da construção civil, né? Ou um sonho tão distante, né? Eu acho que o sonho está cada dia mais perto aí das nossas possibilidades e, sem dúvida nenhuma, uma metodologia, um processo, uma ferramenta vai conseguir trazer essas infinitas possibilidades. E, né, convidamos aí o Rafael Evangelista, conhecido como o Golden, né? Então ele está ali. Rafael, só movimenta para saber se está conseguindo abrir e fechar o microfone, porque o Alex bloqueou todo mundo aqui. Boa, Rafael, abriu o microfone. E o Rafael, ele já, né, já implantou essa metodologia e ele consegue ter aí resultados, né, aferidos de como essa metodologia conseguiu aí trazer resultados na empresa onde ele trabalha. Rafael, vou passar para você aqui. Rafael, não te escutamos. Rafael, não te escutamos. Deve ser o microfone lá, o som dele está aberto. Me escutando agora? Agora sim. Dizem que uma metodologia tem que ser resiliente até a sabotagem, hein? Então, parabéns para vocês dois aí, porque haja resiliência aí, mesmo dessa turbulência inicial que vocês tiveram aí, mas independente disso, é a prova que até apesar disso, o sistema continua íntegro, hein, William? Não perdeu nada. Então, o máximo é uma trollagem, normal nos dias de hoje. Com relação à provocação inicial, Michel, que você fez sobre o filme lá, né, Ford e o Shelby, né? O Ford versus Ferrari. O mais importante, além da teoria e de quem entende a teoria de como um carro tem que funcionar, é o piloto que pôs esse carro na pista e trilhou a jornada, né? É bem nítido que é um método construído por um processo em um sistema por pilotos de corrida, né? Então, assim, todos que se inscreveram aí, de outros gestores, engenheiros e arquitetos que estão na jornada para coordenar e produzir projetos, afinal, todos são coordenadores, sejam aqueles que estão produzindo o projeto, ou sejam aqueles que estão pela incorporadora ou construtora, certo? Todos estão coordenando projetos, são pilotos de corrida que muitas vezes não foram ouvidos, certo? Não, eles são reféns de sistemas que muitas das vezes encaixotam as soluções, né? E o que eu posso dizer é, como um usuário de uma plataforma aberta, né? No nosso caso também a Monday, e sem ter todo esse suporte que vocês se disponibilizam a fazer, mas como parceria nesse desenvolvimento, a gente já colhe muitos benefícios, Michel. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de ficar demonstrando as mesmas ferramentas, que o William já, com maestria, já fez isso daí, mas o que eu posso dizer é, todos têm um processo. Agora, tirar esse processo da cabeça é o que faz ele ter um método. E aí, quando você tira esse processo da cabeça e transforma em um método, e você coloca num sistema, aí sim você consegue fazer gestão. E aí, William, quando você consegue fazer gestão, você consegue tirar indicadores. E aí você, como gestor, coordenador de processos e projetos, quando você tem indicador, você consegue responder perguntas que, por muitas das vezes, colocam esses mesmos gestores e coordenadores na parede, que é, essa metodologia funciona? Mas qual é o resultado do seu projeto? Quantas pessoas você precisa? Quantas horas elas precisam produzir para entregar? Quando que você vai entregar um projeto? E tudo isso que vocês mostraram com o Make Pro, a metodologia dos pacotes de entrega, permitem, com todas essas ferramentas, que o gestor e o coordenador de projetos, seja ele pelo lado do projetista, seja ele pelo lado da incorporadora e construtora, se tornem protagonistas. Protagonistas do seu próprio método e do seu processo, e integrem isso com valor. E eu acho muito interessante que vocês colocaram o valor de como a obra vai interagir, o valor de como os indicadores e os problemas que foram manifestados durante a coordenação serão retroalimentados e se transformarão em melhoria contínua para o próximo projeto. E ter tudo isso aberto. E o mais engraçado, vocês falaram de BIM o tempo todo sem abrir um modelo 3D. É a coisa mais maravilhosa. Além de tudo isso, ele não segrega, ele integra, né? Então ele faz possível, ele faz e mostra que o processo CAD, que está no processo de transformação para a metodologia BIM, agora é uma questão de querer, é uma questão de
colocar o pé na piscina. Então, eu acho que o convite que vocês fizeram aí é coloquem o pé na piscina. Os indicadores que eu tenho, Michel, é controle. É controle sobre quanto tempo eu demoro para entregar um pacote de fundações para a obra, quantos dias eu tenho ganhado de performance entre uma entrega de armações do último pavimento tipo entre projetos, é saber quais são os projetistas que mais performam. E graças a sistemas como o da Make Pro, que isso é possível e baseado no nosso método de trabalho. Então, fica um convite aqui para quem se interessou, Michel, estamos dispostos a fazer benchmarking para mostrar esses números num ambiente mais fechado, mais controlado, que eu acho que é mais interessante para todos, e com certeza conhecer vocês. Eu acho que o artista principal não é Monday, não é Make Pro, são as pessoas por trás deles, e as pessoas por trás deles são vocês dois, então parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu sou usuário dos serviços de vocês, então não preciso dizer nada, eu acho que tem pessoas aqui também, acho que a Vanessa está aqui no meeting aqui, que é meu braço direito aqui no processo de gestão e coordenação de projetos, e a gente colhe todos os benefícios da metodologia integrada e desenvolvida em conjunto com vocês. Então, parabéns. Então, quem quer sair das correntes que amarram aí em sistemas engessados e entrar de verdade no BIM, a metodologia BIM, através de um método que funciona e foi feito por pessoas que trilharam a jornada. Eu teria muito problema em seguir passos de pessoas que não trilharam a jornada, e todos nós trilhamos essa jornada, estamos nela. Então, entre em contato aí com vocês aí, parabéns. Parabéns mesmo, Michel, e estou ansioso agora pelas próximas ferramentas, William. Quando você vai disponibilizar para a gente aí já Agora está lançado, William? A gente já vai poder usar? O de cronograma aí semana que vem já estou mostrando para vocês aí, ó. Aí sim. Então, E o bom é que essas melhorias aí vão soltando para todo mundo que já está com a gente, né? Se vocês vão liberar para perguntas, aí eu não sei, né? Se o pessoal aí, com muito cuidado, muito controle, Alex. Sim. Bom, primeiramente, Rafael, queria agradecer aí o seu testemunho, né? Nada melhor do que ouvir quem está utilizando, né? E sem dúvida nenhuma, foram insights fundamentais para que a gente conseguisse alcançar um resultado, né, satisfatório, que traz, né, performance, desempenho, né, para um setor como o setor da construção civil, principalmente na parte de projetos, que eu acho que durante muito tempo acabou sendo um pouco esquecido, né, na questão de monitoramento de performance de indicadores. Alex, eu vou pedir para quem tiver dúvidas levantar a mão. As pessoas conseguem levantar a mão, Alex, agora que você colocou todo mundo. Quem quiser conversar, a gente vai liberar muito cautelosamente, né, Alex? Exatamente, porque felizmente tivemos o ocorrido de ter nosso benchmark hackeado, né? Pessoas entraram aqui e começaram com algumas atrocidades. Acreditamos que dentro dos cadastros conseguimos aí controlar os usuários, mas de qualquer forma eu vou pedir para que as pessoas levantem a mão. Isso. Pessoal, nosso meeting up também era proposto das 14 às 15 horas, né? Então, tudo que nós tínhamos de pauta... Michel, tira uma dúvida para mim. Já tem como que é a divisão dessa... Beleza, é um serviço num CDE, num ambiente comum de dados, e como que são esses pacotes, como que funciona isso, como que é esse serviço, é igual para todo nível de empresa, como que é a divisão? Ótima pergunta. Vamos lá, não é igual, Rafael, porque nós sabemos exatamente da necessidade diferente do mercado. Então, a necessidade, muitas vezes, de um escritório projetista de arquitetura vai ser diferente da necessidade de um escritório de coordenação e compatibilização de projetos, que vai ser diferente da necessidade de uma construtora, que vai ser diferente da necessidade, muitas vezes, aí, de uma construtora e incorporadora, né? Então, a gente entende que existem necessidades diferentes, né, dentro da atuação de cada um, independente da formação, tá? Se é engenheiro, se é arquiteto. Então, se você faz projeto de instalações elétricas, hidráulicas, fundação, estrutura, ou uma arquitetura, paisagismo, decoração, a gente entende que as necessidades são diferentes, mas os motivos são os mesmos, né? O propósito é o mesmo, mas muitas vezes algumas funções acabam podendo ser simplificadas, né? Então, dentro dessas simplificações que são possíveis fazer dentro
da análise que nós fizemos para as estruturas das empresas, existem 3 pacotes, tá? Um pacote inicial, um pacote intermediário e um pacote avançado, né? E aí a gente tem o site, e dentro do site a gente consegue ali demonstrar um pouquinho melhor, né, o plano starter e os demais planos. O plano starter é o inicial, que é o mais voltado aí para escritórios, geralmente, que elaboram uma disciplina de projeto, mas que tem aí toda a necessidade de ter o rastreio da informação. E todo mundo precisa ter Monday, como funciona? Não, também não. Hoje, o Monday, ele é nós utilizamos o Monday como base de suporte, legal? É mais ou menos aquela teoria, né? A TAM não precisa ter um aeroporto, precisa ter um avião, né? Então, o nosso aeroporto é o Monday, né? E você não precisa ter usuários, até por conta da política do Monday, que é permissível aí a inserção de pessoas convidadas à conta. Então, dentro da necessidade de cada escritório, vai se verificando. Se você quer, basicamente, Rafael, controlar um CDE de projetos, você não precisa ter usuários Monday, tá bom? Agora, eu quero transpassar, eu quero ter um controle um pouco maior, eu quero controlar os meus projetos, eu quero controlar esses projetos junto com orçamentação, quero levar para um outro departamento de planejamento, eu quero controlar meu RH, o meu CRM dentro do Monday. Aí a pessoa vai partir para um CDE organizacional, né, que nós chamamos, e aí sim, para quem quiser avançar para um CDE organizacional, aí sim é necessário aí a contratação de contas Monday. Perfeito, legal. Legal. Nós temos a Andressa aqui com a mão levantada. Alex, pode liberar a Andressa, por favor? Oi, boa tarde, pessoal. Eu tenho uma dúvida também, Michel. Se, por exemplo, eu preciso, eu sei que eu tenho um escritório com alguns defeitos e alguns problemas a serem resolvidos, mas não sei como aplicar isso dentro da ferramenta. Vocês fazem uma consultoria para a gente pensar junto e desenvolver uma especificação para onde a gente pode seguir, qual o caminho, se é uma questão financeira que eu preciso organizar melhor, se é uma questão de controle de projetos, para conseguir aplicar a ferramenta antes de contratar o pacote e, de repente, ter algo mais voltado e específico ao meu problema? Legal. Como nós, né, nós estamos mergulhados nos processos, podemos dizer assim, a gente acaba muitas vezes entendendo realmente outras necessidades e sim a gente consegue orientar, né, você para essas necessidades. E muitas vezes a necessidade pode ser sim a necessidade de um CDE organizacional. Né? A gente pode entender que a sua necessidade, por exemplo, muitas vezes é ter um CRM, né? Um local que você vai controlar suas propostas, seus leads, seus contatos com clientes, um saque, né? E aí tudo isso vai transpassar ali a etapa do Make Pro, só que nós conseguimos sim, durante a implantação do Make Pro, ajudar você com esses gatilhos, com essas questões que muitas vezes a gente entende que podem, como é aquela história, né? Como você está todo dia em casa, você acaba não vendo, né? Então, uma vez que a gente chega para implantar o Make Pro, se a gente percebe que alguma ponta ali está ficando solta no processo, a gente pode fazer sim a orientação. Respondeu sua pergunta, Andressa? Legal. Ó. Pessoal, mais perguntas? O Gabriel colocou aqui no chat também, Michel, sobre a nossa landing page. Ela tem lá mais detalhes sobre o produto, conhecer mais, algumas informações complementares, e também para quem quiser manifestar interesse, fazer um cadastro para a gente entrar em contato, marcar uma reunião também. Você pode preencher o formulário e a gente vai entrar em contato e discutir mais detalhes de como que isso pode ajudar na sua empresa também. Legal, show de bola. Pessoal, o nosso objetivo era realmente deixar um Meetup em aberto, tá bom? Esse era o nosso objetivo inicial, mas infelizmente nós sabemos, né, que vocês viram, né, nós fomos hackeados aqui, não vamos arriscar, né, de novo aqui. Então eu vou pedir para, né, quem tiver mais dúvidas ir levantando a mão. Nossa proposta era exatamente das
2 às 3 horas, mas não existe uma limitação às 15 horas, tá, pessoal? A gente entende que todos aí é um período à tarde, muitas pessoas estão em seus horários de trabalho e conseguiram dedicar essa 1 hora para conhecer, né, um OpenCDE, entender a importância de um OpenCDE, aí por intermédio do Make Pro. Então, para todos, né, que tiverem dúvidas, a gente estende aqui o horário. Caso não tenha nenhuma dúvida, convido para que entrem na nossa landing page, entendam um pouquinho melhor e nos chamem para conversar. Né? Vamos fazer benchmarks, vamos fazer reuniões, vamos entender a necessidade para verificar, né, exatamente como que a gente pode estar auxiliando vocês na implantação, né, de sistemas, de processos mais organizados, né, que consigam trazer resultados efetivos nas empresas de vocês. Muito legal, Michel, despedir de vocês aí, parabéns pelo trabalho. E uma sugestão aí, William, soltar vídeos em lives, até no horário talvez pós aí, com pequenas demonstrações de cada um dos módulos, né? E de cada um dos serviços. Então, acho que seria bem interessante aí para a gente fracionar. E qualquer coisa aí também estou à disposição aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Uma boa tarde aí, então, pessoal. Rafael, obrigado, pessoal. E nós ficamos aqui até o último para tirar dúvidas. Isso também, né? Bom, o Alex vai estar, então, encerrando a sala. E nós ficamos aí, todos têm o nosso LinkedIn, tem nossos contatos, podem entrar, então, em contato também pela landing page para tirar mais dúvidas. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.